No programa Santa Inovação de hoje, o tema Novas Economias. Olá, no programa de hoje aqui, Santa Inovação pela TVAL, vamos abordar o tema Novas Economias. Aqui no estúdio eu recebo a Karina Zagonel, que é do Armário Coletivo. Seja bem-vinda, Karina. Obrigada. E também o Geraldo Campos, professor da Unisul e do Instituto Nexera. Olá, bem-vindo. Obrigado. E a gente vai abordar um tema bem interessante hoje, que são as novas economias, até porque em outros programas de Santa Inovação aqui a gente já abordou que a gente passa por um momento de transição, de evolução, principalmente no mundo digital, e aí surge então com essa transição as novas economias. Aí eu posso falar da criativa, colaborativa, compartilhada, multimoeda, são vários nomes aí, né, Karina? E eu gostaria, né, aproveitar aí a experiência de vocês, né, para a gente tentar explicar então cada uma delas ou algumas delas. Karina, como é que a gente pode aí exemplificar essas novas economias? Então, eu enxergo a economia criativa como sendo um grande guarda-chuva de todas as economias, porque a economia criativa, ela parte da criatividade, do conhecimento e do compartilhamento desse conhecimento. Então, não sei se o Geraldo concorda comigo, mas a economia criativa, digamos seria que a principal. é o guarda-chuva das outras, né? Da colaborativa, compartilhada, afetiva, economia circular, né? As multimoedas, elas ficam todas ali embaixo fazendo parte desse grande guarda-chuva. Essa macro seria a criativa, então, daí vem as subnomenclaturas, né? Mas todas passam pela criativa, então? Sim, todas têm a ver com criativa, porque todas precisam de um conhecimento para existir. Né? Então, sim, todas são economias criativas. O que você contribuiria nisso? A economia criativa ela tem como foco criar processos de transformação, de criação, de renovação, né? Então, assim, é um olhar para o uso do conhecimento, como a Karina colocou, né, de uma maneira que venha a transformar as possibilidades que já existem para novas possibilidades. Né? E a partir disso a gente cria novas oportunidades e a partir também dessas oportunidades você vai enxergando negócios, vai enxergando atitudes, vai enxergando modelos de comportamento de consumo ou de não consumo. Né? Então você vai criando outras formas de entender o uso ou a compra de determinados tipos de produtos ou serviços. Né? Então ela se pauta no conhecimento, né? E naquilo que o conhecimento pode gerar de processo de transformação. Bacana. Para quem não conhece o Armário Coletivo, né, capitaneado aí pela Karina Zagonel, como é que a gente pode explicar, né, a função dele, como que ele é trabalhado e em qual economia que ele se encaixa? Então, bom, ele é tão simples que ele é até difícil de explicar. Né? Os armários coletivos em Florianópolis são 14 pontos de compartilhamento livre. O que é isso? As pessoas podem chegar até um armário, deixar o que elas não usam mais, o que está parado em casa, que pode ser roupa, pode ser brinquedo, livro, mudinhas de planta, e quando chega no armário pode pegar o que está lá e continuar reusando, né? Estendendo a vida útil daquela peça que estava ali. Né? Então isso a gente está valorizando o nosso pós-consumo, na real. Né? Porque tudo que a gente compra, a gente já gastou um dinheiro para ter, a gente já usou, e por que não valorizar isso mesmo quando para a gente não serve mais? Né? Então, o armário coletivo ele se encaixa muito na economia compartilhada, que tem 3 eixos, mas o eixo deles são os mercados de redistribuição, que é quando uma coisa não faz sentido na tua casa, ela é só realocada e ela começa a fazer sentido na minha. Né? Então, não tem a ver assim com... Não tem a ver com pobreza, não tem a ver com assistencialismo, não tem a ver com a cultura da doação, tem a ver com logística. Né, com redistribuição. Eu tinha essa visão errônea, né, de que o armário coletivo seria algo mais focado para as pessoas em situação de rua, e não, é mais um escambo mesmo ali, né, uma troca, né? Bacana, legal. É isso. A gente tem sempre essa visão, assim, né? Mas sim, ele também pode atender as pessoas em situação de rua, mas não só. Né? Então, hoje a gente vê assim, ó, as meninas se formando em moda, pegando roupas, que são matérias-primas, para testar essas primeiras costuras, né? Outros brechós também pegando roupas para customizar. Nós mesmos, a própria equipe do Armário Coletivo de Costura, a gente também retira algumas coisas que estão ali paradas, customiza e volta de novo à economia, ao mercado. Né? Então, é isso. Legal. Professor Geraldo,
Onde é que surgiu esse termo aí, economias, né, das novas economias criativas e colaborativas? Tem mais ou menos uma época que surgiu e como é que foi essa migração? Na verdade, se a gente for fazer um olhar para esses modelos de compartilhamento, a gente vai ver que em todos os momentos da história, né, e principalmente das cidades, houve um processo de compartilhamento, né, de reutilização. Principalmente quando a gente vivia um ambiente onde tu não tinha os modelos mais descartáveis como a gente tem hoje, né? Então, se analisar a época dos nossos avós, dos nossos pais, a gente ia comprar uma bebida e tinha que levar uma garrafa, né? E assim, N outras possibilidades. Os produtos duravam muito mais tempo do que duram hoje. E aí o que a gente começa a perceber é que existe, dentro desse modelo de um consumo de massa, uma lógica industrial, né? O modelo do modelo econômico industrial, ele tem como característica a perspectiva da infinitude, que tudo é infinito, que os recursos são infinitos, que o crédito é infinito, que o dinheiro é infinito e que inclusive a vida é infinita, né? E que é o contrário, se a gente olhar, né, desses movimentos que vêm na busca da sustentabilidade, né, que começou na Eco 92 a se levantar essa bandeira, né, começa a se perceber que aquilo que era percebido como infinito é finito, né? Então, a economia colaborativa, a economia circular, a economia compartilhada não é uma moda, é uma necessidade que nós temos quanto indivíduos e sociedade, também mercado, de criar um ambiente que seja compartilhado, né? Porque eu não tenho mais a abundância, né? Aí abundância e escassez são conceitos bem distintos, né? E que são complementares, mas eu não tenho mais aquilo que eu tinha, ou mesmo aquela percepção. Então, por ter coisas que são finitas, eu preciso compartilhar. Sai da perspectiva da posse para a perspectiva do uso, né? E aí você começa a criar outros movimentos. Agora, não tem uma data específica, né? A gente começa a entender agora que isso é muito mais importante, ou a gente precisa dar muito mais sentido para isso do que há 10, 15, 20 anos atrás, em função de todos esses movimentos e dessa percepção que a gente tem de informações globais que falam, olha, é insustentável o modo que a gente está vivendo hoje. E essa questão da sustentabilidade, muitas vezes a gente pensa lá no alumínio, no papel, no plástico, né, ou nos equipamentos eletrônicos, mas a roupa é uma das coisas que todo mundo usa, todo mundo tem, todo mundo quer estar na moda, mas esquece que é descartado, né? Eu vou doar para uma instituição de caridade, né? A pessoa acha que está já fazendo o processo cíclico ali, né? É muito mais além do que isso, né? Nossa, a indústria da moda no planeta, ela é a segunda, né? Que mais agride o planeta, né? Que começa desde a produção de algodão, com todo o agrotóxico que envolve, né, até a própria concepção da matéria-prima, né, do tecido, para depois a produção da roupa, para a gente seguir uma moda e descartar isso aqui para usar o ano que vem porque mudou a moda, né? Então não tem lógica nenhuma, né? Sem comentar ou comentando, né, que já tem roupa pronta para 3 gerações no planeta. Então, se a indústria da moda parasse hoje de produzir, a gente teria para a gente, para os nossos filhos, para os nossos netos, né? E para onde é que vai tudo isso, né? Então é muito... a gente não fala só em roupas usadas, né, Karine? Roupas novas que são descartadas também. Sim, roupas novas que são descartadas, às vezes pequenos defeitos nem chegam nas lojas, né? E é assim, ó, os números são absurdos, absurdos e é uma indústria que está com força total, né? Que tem um marketing gigantesco, que faz uma lavagem cerebral gigante também nas pessoas e que a gente meio que não consegue se desvincular, assim, né? A gente está meio que sempre querendo seguir essa moda que alguém criou, né? Que às vezes nem tem a nossa cara, mas a gente quer seguir, né? Então é muito louco, assim, quando a gente começa a partir para a parte de comportamento mesmo das pessoas, né? Então é bem importante, assim, o armário coletivo, ele atua também na UDESC, na parte de moda, né? Então a gente entra para dentro da universidade para conversar sobre isso, para conversar com essas novas designers, né? Dizendo, olha, a matéria-prima está aí, né? Ouso dizer que, lá vem uma previsão futurística, que daqui uns 5, 10 anos vai ser uma vergonha a gente comprar roupa com matéria-prima virgem. A gente vai tipo olhar e vai dizer, mas zero? Mas como é que tu teve coragem? Que é o que já está acontecendo Sabe? agora com os canudos plásticos, né? O canudo é a ponta do iceberg, para mostrar o quanto de errado a gente está fazendo com praticamente tudo que a gente consome.
né? Então, é isso, assim. E que bom que estamos caminhando para esse... Eu espero que a natureza nos espere, né? Espere a evolução humana, né? Eu não sei se ela vai esperar, porque ela já está dando sinais drásticos, mas quem sabe, né? Se a gente conseguir correr um pouquinho aí na mudança de hábito, vamos ver se dá tempo. Professor Geraldo, a gente conheceu um pouquinho da história da Karina e do projeto dela, mas como que surgiu na sua vida a questão da economia criativa, esse interesse por esse assunto? Na verdade, é um hábito familiar, né? A questão das reciclagens, do uso, né? dos equipamentos ou de outros produtos e serviços que a gente tem com esse conceito, né? Então, esses dias a gente estava brincando, né? Que hoje, naturalmente, a gente vai ganhando copos, vai em evento, ganha um copo, vai em evento, não sei o que. Quando tu vê, tu tem. Esses dias eu falei, puxa vida, a gente já tem tanto copo aqui que a gente não precisa mais comprar mais copo nenhum, né? Então, assim, acho que o começo dessa história, não só para mim, mas para todas as pessoas, ele começa na sua casa, né? Depois, o envolvimento mais de trabalho, tanto na universidade quanto em outras atuações, ele se dá na perspectiva de enxergar que existem coisas que precisam ser melhoradas, né? E essas coisas que precisam ser melhoradas, elas precisam ser melhoradas principalmente no âmbito das relações e dos negócios, né? Então, a gente tem trabalhado um olhar para os negócios de impacto socioambiental, né, na busca de conduzir os empreendedores a entender a importância de fazer processos de reflexões quanto à questão da sustentabilidade, seja na questão econômica, social ou ambiental, né? Porque não adianta também a gente ter um olhar para um marketing para isso, né? Um marketing de causa, um marketing verde, mas efetivamente a nossa prática de empresa ou de cidadão, a gente ter uma prática diferente daquilo que a gente está desenvolvendo. Não é uma coisa simples, né? Porque tu lidar com esse tipo de coisa, tu está quebrando paradigmas, né? Então, tu lidar com esse tipo de lógica é uma lógica difícil. Às vezes tu consegue quebrar um pouco, às vezes tu não consegue. Então, assim, na minha vida ela vem desde a prática da família até o olhar para as atividades que a gente vem desenvolvendo junto às empresas e às universidades. Bacana, bacana. Já ouviram falar do... É uma coisa de cada vez, praticamente, assim, sim, né? Aí, tipo, mudou esse hábito, beleza. Isso. Aí vai para o próximo, porque é tanta coisa que a gente precisa mudar, que não dá para simplesmente a gente achar, ai meu Deus, estou fazendo tudo errado e agora. Não, começa devagar, sabe? E aí a gente vai indo e quando a gente vê, meu Deus, eu fazia aquilo, que vergonha, sabe? Começa a cair umas fichas assim bem estranhas. E é uma relação que muitas vezes tu tem, que é uma relação social, né? Do contexto onde tu vive, né? Então muitas vezes que tu desejas fazer algum processo de transformação, mas não é no primeiro momento que tu faz com que isso aconteça. Inclusive porque é uma questão de reconhecer, que é o que a Karina está comentando, né? Para a gente poder reconhecer algo, eu tenho que conhecer aquilo antes. E tem que vir de dentro para fora, então, assim, né? Como é que eu vou apresentar algo? É natural. Ou desenhar algo se eu não conheço como faz, se eu não sei quais são as coisas ruins ou coisas boas que podem gerar. Então, é um processo de desenvolvimento, né? Eu ia perguntar para vocês se vocês já ouviram falar do Banco do Tempo aqui de Florianópolis. Que bacana. Super legal. Se você aí não conhece, né, você que está nos acompanhando no programa Santa Inovação, a nossa repórter Helenesa Crase e toda a nossa equipe de produção esteve lá conhecendo então o Banco do Tempo. Ele é feito através das redes sociais, principalmente através do Facebook ali, e basicamente é troca de serviços ali. A gente vai conhecer um pouquinho mais agora na reportagem. Vamos acompanhar. Bom, o Banco de Tempo hoje ele é um grupo no Facebook, né, que as pessoas estão ali para trocar tempo de vida. E o Banco de Tempo, ele nasceu na Europa há 30 anos, mais ou menos, na Itália. E hoje o que está mais ativo é o Banco de Tempo de Portugal, ele tem 20 anos lá. No Brasil, ele começou em Garopaba, foi onde ele começou a dar mais certo, em 2015 mais ou menos. Aí um grupo de pessoas se juntou para fundar o Banco de Tempo de Florianópolis. Então o banco está fazendo 4 anos esse ano. E a gente aceita pessoas do Brasil todo, tem mais ou menos 24 mil pessoas no grupo, mas trocando, a gente acaba aceitando as pessoas de Floripa para trocar, para que a troca seja mais fluida. A gente tem pessoas de Floripa, 12 mil pessoas mais ou menos, e cadastradas oferecendo seus talentos e trocando 6 mil pessoas. Como a gente troca tempo de vida, o dinheiro, ele é usado para comprar, por exemplo, os produtos que você vai fazer um bolo. Mas a gente está trocando o tempo de vida de você fazer um bolo
pelo tempo de vida, por exemplo, de que alguém que vai arrumar o seu cabelo. Então, 1 hora de você recebendo um tratamento no cabelo custa 1 hora no banco de tempo. E o bolo, você trabalhando 1h30 no bolo, esse bolo custa 1h30. Então, as pessoas recebem o crédito de 1h30, que ele fica numa planilha do Google, e quando ela recebe esse crédito, ela pode usar para qualquer outro serviço ou produto do banco. O propósito maior do banco é conectar as pessoas, né? E a troca de horas a gente usa meio como uma desculpa para as pessoas se conhecerem, às vezes criarem projetos para a cidade, para o bairro, né, para as pessoas se encontrarem. Tem muita gente que entra no banco dizendo que o maior propósito dela é conhecer pessoas, porque Florianópolis é uma cidade que recebe muita gente de fora, né? Então, às vezes a pessoa chega aqui sem família e o banco é uma porta de entrada para você fazer contatos, né? O Facebook, ele ajuda, ele virou uma sala de estar para as pessoas se encontrarem e conversarem, mas o banco, ele acontece mesmo fora do Facebook, né? São os encontros, são quando as pessoas juntas, elas resolvem fazer outros projetos. Por exemplo, o banco, ele tem essa troca direta, que é a troca de horas entre as pessoas, serviço de uma para outra. Mas a gente, quando tem trocas em grupo, por exemplo, uma aula de pilates, a professora deu 1 hora de aula e tem, vamos supor, 10 pessoas fazendo essa aula. Vão ser geradas 10 horas, mas a professora vai receber só 1 hora. As outras 9 horas, elas vão para um caixa do banco, que são usadas para fomentar projetos e serviços para a comunidade. Então, por exemplo, um dos projetos sociais do banco é o trabalho de reiki. Os reikianos, eles recebem horas e atendem a comunidade que gratuitamente participa. Então, nesse projeto, a gente atende 400 pessoas por mês, né? E elas não precisam pagar. Algumas levam 1 quilo de alimento e esses alimentos eles ainda são levados para pessoas carentes. Então a gente tem esses 2 tipos de troca no banco. Bacana, Karina. É basicamente a desmaterialização aí, né, dessa questão da economia, né? Uhum. Então, o banco de tempo eu acho muito interessante por isso. Ele não deixa de ser uma economia afetiva, porque ele nivela o tempo das pessoas, né? Então, assim, independente se você é médico e eu sou cabeleireira, a gente troca o nosso tempo porque a gente precisa de nós, né? Exato. A sociedade precisa de todo mundo, né? Então, assim, essa falta de hierarquia é o que me conquista muito, assim, e para mim isso é economia afetiva, né? Maravilhoso. E uma questão que é interessante, hoje o modelo de mundo que a gente vive, ele desestruturou e desmaterializou tudo, né? Então assim, eu não preciso mais estar no local de trabalho para trabalhar. Eu não preciso estar no local de lazer específico para desenvolver alguma prática de lazer. Né? Então assim, o acesso que a gente tem hoje a instrumentos como as redes sociais, e acesso à tecnologia de informação e comunicação faz com que a gente possa fazer as coisas de qualquer lugar onde a gente esteja. Então, cria uma outra forma de se relacionar com as coisas, com o tempo e com as pessoas, né? E daqui a pouco com as máquinas, né? Se alguém, né, ainda acha que a gente não vai ter uma relação mais próxima com as máquinas, né? E aí a gente começa a observar que existem outros tipos de relações, né? Os tipos de relações têm um vínculo com os indivíduos, né? Os seres, os animais, a natureza. Tu começa a ressignificar aquilo que antes tu não ressignificava em virtude de um modelo de economia estruturada onde tu tinha que ir para um determinado local para ali exercer o teu trabalho. Né? E aí tu ficava 2 horas e meia ponta, né? No trânsito esperando chegar nesse lugar. Entendeu? Então, hoje a internet, novos modelos de negócio ressignificam, inclusive, a forma de trabalho, de vida, de convivência. Né? E as redes sociais, no primeiro momento, elas surgiram justamente para isso, para aproximar pessoas. E cada vez que foi passando tempo, foi afastando as pessoas. E eu acho que essas economias, elas resgatam um pouco. Mas isso é uma coisa interessante, porque são modelos diferentes de relacionamento. Elas afastam, às vezes, quem está próximo, aproximam quem está longe. Né? Mas são modelos diferentes de relacionamento. Se a gente analisar friamente hoje, quando a gente usa uma rede social que diariamente está postando alguma coisa, você acaba ficando muito próximo. Né?
é que a gente está acostumado a um modelo presencial de relacionamento, né? E hoje nós temos uma vida online e uma vida offline. Agora, como que a gente cria para que faça com que essa vida ela seja a mesma? Né? Se a gente pegar o meu filho que nasceu com a internet, com o telefone, ele não sabe diferenciar o que é online e o que é offline. Agora, a gente que não nasceu com o computador, a gente já tem uma certa dificuldade. Para nós é um pouco mais estranho. Karina, você diria então que a base dessas novas economias é a criatividade? Sim, com certeza. Os novos, em resumo, é um novo jeito de fazer a mesma coisa. Porque a gente vai continuar na nossa vida fazendo as mesmas coisas, inovando, mas assim, a gente vai criar processos diferentes. Eu gosto muito de falar porque através do armário coletivo a gente perde muita vergonha, de muitas vergonhas que a gente tinha, né? E isso aproxima muitas pessoas. Então, assim, de pedir ajuda, sabe? Quanta gente mora no mesmo prédio e não se conhece, sabe? Então, assim, de se relacionar com os ecossistemas próximos, e é isso muito que acontece aonde eles estão. As pessoas começam a se conhecer, se juntar, né? E aí começam a cuidar da praça, daí começam a entender que a cidade é a nossa casa, que a nossa casa não é só da porta para dentro, que tudo tem que funcionar. Não adianta a gente ter o conforto e a cidade não funciona, sabe? Então, é muito interessante, assim, porque a gente amplia realmente o olhar, assim. A gente começa, por exemplo, eu quase consigo fazer tudo através das novas economias, independente do dinheiro. Porque se eu precisar viajar para São Paulo, eu vou dar um jeito, com algum tipo de carona, com algum tipo de parceria, eu vou chegar lá. Né? Então, as novas economias me levam hoje para lugares que uma economia tradicional não me levaria, ou eu teria que ter muito dinheiro para ir. Né? Então, eu estou em diversos lugares que eu jamais imaginei que pudesse estar. Encontramos a definição, né? Então, é isso, sim, né? sim. Porque é muito incrível, assim, né? Todos os acessos e parcerias, né? Eu e o Geraldo já somos parceiros de longa data para trocar essas ideias, né, Geraldo? Ele é meu mentor, assim, né? A gente vai continuar esse papo, tá? Mas eu preciso dar uma paradinha agora, bem rápida. A gente vai continuar o papo aqui com a Karina Zagonel e com o Geraldo Campos. E tema do programa Santa Inovação, novas economias. Não saia daí. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVA, hoje abordando o tema novas economias. Geraldo, Airbnb, Uber, né, esses aplicativos de compartilhamento, são novas economias também? São novas economias, vieram para ficar, né? Por mais que muitas vezes as pessoas achavam que isso era uma moda passageira, são tanto novas economias que geraram tendências de modelos de negócio, né? Hoje, inclusive, a gente fala, né, o modelo de negócio de uberização, né? Ou seja, utilizam a forma que foi criada o negócio para poder fazer uma replicação disso para outros negócios que necessitam, né, de alguém que faça algum tipo de atividade e que de um lado tem um usuário, de um lado tem um consumidor, tem um cliente, ou seja, tem N possibilidades de interações. Né? Então, sim, são movimentos que nascem de startups, né, e que já estão começando hoje a impactar empresas de grande porte, governos, cidades, né, como a gente viu principalmente no Uber, e modelos de relacionamento e consumo. Né? O próprio Airbnb com seus olhares para o Airbnb Experience, né? Ou seja, as experiências que eu na minha casa posso ofertar para outros, possibilita com que eu consiga criar um processo de geração de valor de uma maneira muito diferente. Não é só a questão de hospedagem em hotel, né? A pessoa pode também, como assim no Banco do Tempo, a gente viu no bloco anterior, né? Troca de experiências, de serviços, né? Muito bacana isso. Que isso, né, possibilita com que as pessoas possam utilizar não só as suas competências técnicas, e não, né, profissionais, vamos dizer assim, mas as competências dos seus saberes, das suas coisas do seu dia a dia. Muitas vezes a gente tem coisas que a gente não aplica na nossa atividade profissional, mas que a gente faz muito bem e que é uma prática de lazer e com isso a gente pode criar valor, né? Então, assim, vai além da perspectiva de trabalho, né? Rendas extras, Sim. né? E eu penso também na sustentabilidade, né, Karina? Nesse mesmo exemplo que eu estava conversando com o Geraldo, hoje essa empresa citada, ela é a maior, que tem a maior frota sem ter nenhum veículo, né? Imagina se tivesse que ter veículos próprios, né? Quantos novos carros estariam aí, né, circulando pela estrada? Sim. Esses novos modelos, eles vêm para otimizar muitos processos.
Né? Então, é de novo a economia criativa aí no processo, né? Que às vezes a gente linka muito, é um produto muito inovador. Não, às vezes pode ser o processo, que é inovador, que otimiza. Né? Então, assim, esses novos modelos, eles vêm justamente assim, para a gente não precisar usar aquela máquina gigantesca que daí gera ônus, né? Então, por exemplo, bancos também online, bancos digitais, né? Eles não têm aqueles elefantes brancos construídos no meio da nossa cidade, que ocupando espaço. Que tá aos poucos acabando, né? Então, a gente migra para o digital. Né? Eu tive uma experiência essa semana, ando viajando bastante, de andar com um ônibus, é um aplicativo também, ele não usa o serviço da rodoviária. E o que acontece? A passagem de ônibus que era 180, eu paguei 90. Por quê? Porque não tem o serviço e taxa, isso e aquilo da rodoviária, né? Não tem intermediários. Então, é um modelo tipo que nem o Uber também, né? Ou o Airbnb, que não tem ali uma estrutura parada de hotel esperando o hóspede. Né? Então, assim, esse ônibus ele só vai viajar quando fechou o pessoal que queria viajar, que para o mesmo lugar, enfim. E eu achei uma experiência assim, incrível, sabe? O atendimento, porque é isso. Quando se lança uma coisa nova, as pessoas querem vir com um diferencial, que é o diferencial do atendimento, né? E o Uber logo chamou atenção porque os taxistas, eles já eram meio rabugentinhos, né? E aí os Uber chegaram lá com a aguinha, né? E com o ar-condicionado, com a balinha, com o carro limpo, a gente, opa, é isso que a gente quer, né? Então, isso tem muito com a inovação mesmo. O usuário sempre ganha com as novas economias. É o usuário, é o consumidor quem manda no planeta Terra. Quando a gente se der conta disso, a gente consegue mudar tudo, entendeu? Então, eu consigo mudar se eu digo, eu não compro mais roupa nova. Vocês vão continuar produzindo loucamente? Para quem? Sabe? Aí eu volto naquele ponto do canudo, então, Karina, né? Hoje a sociedade está rejeitando um pouco a questão do canudo. Teve muita divulgação em termos de tartaruga, né? Poluição dos mares e tudo mais. E a sociedade deu esse recado. E hoje os empresários já adotam esse discurso de que não utilizamos canudo ou disponibilizam canudo em metal. Então, como você falou, é o cliente, é o consumidor quem determina e quem vai movimentar o mercado. Isso serve para qualquer tipo de material, qualquer né? tipo. Enquanto houver consumo, a empresa vai continuar entregando. Se o consumo for barrado, aí eles vão ter que pivotar, vão ter que dar um jeito, porque a gente não vai comprar. A gente não vai investir o nosso dinheiro, porque quando a gente compra, a gente investe o dinheiro para aquilo continuar. Se a gente não investe mais, aquilo ali, mas em pouquíssimo tempo some. Né? E daí eles são obrigados a inovar, né? Ou produzir melhor, né? Ou pensar no depois. Vamos um pouquinho mais além então, professor Geraldo. Então, o empresário hoje, então, ele não está tão preocupado assim com a economia criativa. Ele está preocupado com a sustentabilidade do seu negócio. Vamos lá. Tem vários tipos de empresários, né? Então, o que a gente tem que ter clareza é de que nós temos características de empresas que estão preocupadas com o seu entorno, né? E que estão desenvolvendo ações que possibilitem isso. Essas ações elas podem ser desenvolvidas de várias formas. Eu posso ter um instituto, eu posso apoiar projetos, eu posso destinar uma parte da verba da empresa a partir de editais públicos, onde esses projetos possam estar ali participando. Eu posso criar programas ou políticas internas que podem me gerar benefícios fiscais a partir de determinados tipos de legislações. E eu posso simplesmente ter empresas que não olham para esse tipo de contexto. A tendência no mundo que a gente está vivendo é que essas empresas que elas não olhem para esse tipo de contexto, a tendência é o que a Karina estava comentando, a tendência dela é ir perdendo vantagem competitiva ao longo da sua jornada, né? Então, assim, existem várias formas de fazer isso, né? E existem hoje modelos de negócio, como são os negócios de impacto, empresas B, negócios com formato do Yunus, uma série de outras empresas que já nascem com isso. E outras empresas que deixam de fazer isso também. Né? A gente pode lembrar que muitas vezes algumas empresas, principalmente algumas empresas de grande porte, elas podem ter e gerarem algum impacto socioambiental positivo, mas em algum momento na sua trajetória ela pode gerar um impacto ambiental negativo. Né? Então, durante muito tempo ela pode estar ali fomentando todo esse processo, mas em algum momento a produção teve algum tipo de problema, ou a ação que aconteceu, ela pode ter gerado algum dano. Então, a gente também tem que entender o movimento que se faz, né, dentro das empresas, o movimento contemporâneo da sociedade e do mercado.
Só que hoje uma grande corporação, uma indústria, uma série de coisas, ela não consegue mover rapidamente para mudar de um modelo tradicional para um modelo mais green friendly, vamos dizer assim, né? Então, assim, porque é uma indústria, eu tenho ali uma quantidade de processos. Agora, o que está acontecendo, né? O exemplo dos canudos é notório, né? Agora tem que mudar, tem que mudar. Empresas que já têm um olhar para uma inteligência de mercado, elas conseguem saber quais são as tendências que vai acontecer e conseguem ir se desenhando ao longo da jornada. E não adianta nada fazer o canudo de metal e embalar ele num plástico. Num plástico, né? E também tem uma coisa que é bem interessante nesse processo, de consumo consciente. Felipe? Que é assim, não adianta eu ter um canudo de metal e toda vez que eu for num lugar eu receber um canudo de metal. Daqui a pouco esse canudo de metal que tinha uma questão olhada para sustentabilidade, ele vira um lixo. Que é o caso dos copos lá que você falou. Porque eu vou ter tanta peça daquilo que eu não sei o que fazer. Então, ou eu começo a doar, né, para fazer esse processo circular, né, ou ele vai se transformar num problema, né, que é o que a gente brinca. Às vezes é a insustentabilidade do que é sustentável. Né? Então, assim, você tem tantas opções. Porque aqui tem uma coisa que é bem importante. Isso também, quanto sustentabilidade, também é um negócio. E geralmente quando a gente olha para esses negócios teoricamente sustentáveis, a partir do momento que ele gera uma escala de mercado, ele entra numa lógica econômica tradicional e aí ele se perde enquanto propósito. O discurso é bonito, mas tem que ter o retorno financeiro, né? Então... Sim, em alguns momentos sim. Né? Bacana. Karina, a gente sempre está acostumado, né, há muito tempo, o consumo de produção, consumo, descarte, né? Mas a gente já deu alguns exemplos aqui de economia circular. Trazendo para a nossa realidade aqui de Santa Catarina, que outros exemplos positivos aqui do estado a gente pode dar em termos de economia circular, de produto retornar, além do armário coletivo, é claro. O armário coletivo ele entra mais na questão de logística, né? Porque a economia circular ela pensa já numa lógica do depois. Então, como praticamente tudo que foi criado até hoje não foi pensado no depois, tudo foi pensado para virar um lixo depois, a gente está nesse momento de ter muito pós-consumo, sem saber o que fazer, porque é muita mistura de materiais num mesmo produto, que não vale a pena tu desmembrar para reciclar ou para produzir um novo produto, né? Então, o que está acontecendo a partir de agora, né? Essa ficha já caiu, que é necessário a gente começar a criar produtos com uma inteligência, né? Pensando no depois. E aí o que vem se criando a partir de agora já é nessa lógica circular, né? Que é ao contrário da lógica linear, que é produz, consome e descarta. Né? Me deu um branco, porque eu já pensei no círculo, eu já nem quero mais pensar nessa economia linear, porque ela já faliu, desusa, né? Ela criou um problema gigantesco pra gente, né? E é uma coisa que a gente vinha fazendo sem se dar conta, sabe? Mas então, a própria área têxtil, então, que em Santa Catarina é muito forte, então a gente já pode dizer que está pensando isso nessa questão circular. E aí é legal porque as grandes empresas já estão pensando nisso também, né? Porque assim, os negócios que vão surgindo a partir de hoje, eles já vêm nas lógicas das novas economias. Até porque não faz sentido tu querer montar uma empresa numa lógica tradicional, cheio de hierarquia e burocracia, porque não deu muito certo, né? Pelo menos no nosso meio de pensar hoje, né? Então, as pequenas empresas já vêm com essa lógica e as grandes, elas já se deram conta do impacto que fizeram. Elas também têm dinheiro para investir né, nesse novo modelo. Então, é muito legal porque eles começam a acessar nós, que somos pequenos, tipo, vem aqui, vem mostrar aqui pra gente como é que está acontecendo, o que o pessoal lá fora está fazendo, porque o que acontece dentro de uma grande indústria, uma grande empresa? Eles ficam lá dentro, resolvendo lá dentro daquele grande lugar, sem entender o que está acontecendo na rua. Então, uma visão mais macro, né? Então tem essa mistura, né? Tá cada vez mais, eu não sei como é que tu sente isso também, mas tipo, nós pequenos sendo acessados pelos grandes, tipo, vem aqui. O que a gente pode fazer com tudo isso, né? O que está sendo feito? Uma das grandes dificuldades dos grandes é enxergar os nichos de mercado e entender as percepções dos seus clientes, né? Então, ele fica, como a Karina comentou, internamente fazendo pesquisa e desenvolvimento, na grande maioria das vezes olha tendências fora do Brasil, que vão acabar sendo tendências globais, mas efetivamente quem compra é o local em alguma escala, né? Claro que algumas indústrias importam, mas aquela região ali onde ele está ou ele distribui, ela tem uma importância fundamental no seu processo.
Então, o que a gente chama, né, que tem sido feito é um processo de inovação aberta, onde a indústria ou as empresas chamam as pessoas que já estão no mercado ou na sociedade, né, que não são só as empresas pequenas, mas também os seus consumidores, fornecedores, para co-criarem processos que têm sentido, né, o que geram valor, né, o que a gente fala. Qualquer empresa hoje, qualquer organização, ela precisa gerar valor para que as pessoas percebam esse valor e a partir disso ela capte valor. O que acontece é que hoje a percepção de valor ela é inadequada, então eu não faço nenhum tipo de consumo. E isso distanciou muitas vezes as empresas maiores do seu próprio consumidor. Então fazendo com que as empresas menores, que estão mais próximas dos consumidores, que é o que a Karina comentava, possam acessar esses grandes né, fornecedores, empresas, eles possibilitam com que a gente consiga criar processos que são mais aderentes. A tecnologia nos ajuda, porque faz com que a gente se aproxime sem estar próximo, né, sem estar presencialmente. Né? Então a gente acaba criando uma possibilidade mais ampla de enxergar esses nichos de mercado. E sempre alinhado, né? As empresas têm que pensar e se preocupar que tem que estar alinhado com o propósito da empresa, né? Então, se já estiver no cerne ali do propósito, fica muito mais fácil, lógico, buscando. E é uma coisa que é interessante, né, Felipe, é que as empresas que já vislumbram esse propósito, né, elas buscam os pequenos também por isso. Né? Então, muito mais, não é uma questão só de comprar produtos ou serviços, é uma questão de fazer um processo de give back que vai poder fazer com que ele contribua para o ecossistema que também contribuiu para o desenvolvimento se aproximar dele. mais da sociedade. Né? Então ele cria também a possibilidade de criar processos de crescimento e alavancagem desse que é pequeno e que colabora ou que está dentro de uma comunidade. Né? Então tem aí um impacto que vai muito além daquilo que é compra de um serviço ou de um produto. Legal. Karina, Geraldo, a gente já entendeu aqui, né, nesse papo até aqui, né, que novas economias vão muito além, então, da questão de recursos materiais, né? E, inclusive, a gente tem um exemplo bem bacana agora que eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, vocês aí de casa também. Umas meninas que estão aqui em Florianópolis prezando pelo cuidado com o outro, com o meio ambiente, né? E a nossa repórter Heleneza Krause foi conhecer, então, uma marca de roupas produzidas de roupas aí, Karina. Não sei se você conhece, vamos ver agora, né? Elas produzem artesanalmente e valorizam, então, o consumo consciente. Vamos acompanhar. Os tecidos descartados pelas indústrias têxteis são aqui a matéria-prima para a confecção de peças exclusivas. A escolha de cada tecido, a modelagem de cada criação, o corte e a costura são feitos de maneira artesanal pela criadora da marca. A Bogue surgiu com a ideia de criar peças confortáveis, justas com o meio ambiente, e aí através dos retalhos foi que a gente encontrou essa possibilidade de fazer elas serem exclusivas, né? Então a gente usa tecidos de retalhos que são reaproveitados e seriam descartados, porque são o que sobra de grandes indústrias têxteis, né? E nós fazemos essas peças e revendemos de uma forma justa para o meio ambiente e socialmente justo para o consumidor também, né? A produção é feita no sistema Slow Fashion, prezando pela qualidade e não pela quantidade. Essas peças elas são criadas e vendidas à produção, na medida que elas forem sendo encomendadas ou solicitadas pelas nossas clientes. Nós não temos um grande estoque em armazenamento, né? Justamente para não ficar peças que não serão usadas ou serão descartadas futuramente. A marca preza pela sustentabilidade e encontrou na tecnologia uma grande aliada para dar maior visibilidade à sua produção e, consequentemente, aumentar as vendas. A inserção das redes sociais, do site, alavancou as vendas bastante e trouxe mais visibilidade para a marca, para os produtos, e são ferramentas hoje em dia que a gente, né, tem que utilizar, então aí para ajudar nas vendas, no e-commerce. As sócias usam e abusam da criatividade na hora da criação e também na comercialização dos produtos. Segundo Ana Luísa, o crescimento nas vendas presenciais e online, pelo site e redes sociais, está demandando também a expansão da produção artesanal na finalização das peças. A gente vem sentindo essa necessidade e já estamos buscando algumas pessoas que possam estar trabalhando, inicialmente provavelmente só uma pessoa, da região, para que a gente valorize a mão de obra local também e possa estar ajudando a Bruna, que hoje faz sozinha toda a produção, corte e costura. Então, muito em breve teremos alguém nos ajudando aqui da região a confeccionar as peças.
Karina, que interessante esse projeto, né, das meninas, e aqui de Florianópolis, né, de Santa Catarina, sendo valorizado. E você estava comentando durante a apresentação da reportagem ali que tem muita sobra na produção das roupas também, né? Qual é o percentual de sobra? É em torno de 20% de tecido novo que sobra quando a gente corta uma peça. Então, pensa, uma matéria-prima novinha, que às vezes é descartada porque, como a minha designer, né, fala, que tem aquele centímetro, né? Então aqui para dentro da camiseta tá valendo e para cá já é descarte, sabe? Então é uma lógica que não tem lógica, na verdade, né? Então é muito legal cada vez mais os novas estilistas entrando no mercado já olhando para essa matéria-prima. Né? E é bem aceito pelo mercado também, sim, né? Sim. É tendência, sim, né? É uma tendência que veio para ficar, na verdade, né? É a nova moda, que a gente já chama de moda circular, né? Quando a gente valoriza aquilo que está sobrando, na verdade. Interessante. A gente vai fazer uma breve pausa aqui no programa Santa Inovação e a gente volta falando de novas economias. Não saia daí. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVA, abordando as novas economias. A gente está recebendo aqui o Geraldo, a Karina, né, que estão conversando com a gente no programa sobre esse tema muito interessante. E aproveitar que o Geraldo é professor da Unisul também, né, Geraldo? E eu queria saber como é que os acadêmicos, né, estão enxergando e como é que está chegando para eles também esse ensino das novas economias. Bom, primeiro que a academia ela é um ambiente onde deveríamos estar pensando em ideias, né, de vanguarda, né? Infelizmente, em alguns locais ainda isso não acontece, né? Então, assim, dentro das universidades que nós temos hoje, né, a Unisul tem feito um trabalho de um olhar para o desenvolvimento comunitário, né? É uma universidade comunitária, né? E a partir desse desenho faz com que a gente tenha uma relação muito mais próxima com a comunidade, né? E hoje boa parte das universidades que estão em Santa Catarina tem esse viés, né, de estar contribuindo para o desenvolvimento do território. No olhar acadêmico, esse é um tema que está cada vez mais em ebulição, né, em virtude inclusive das próprias ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, como que esses objetivos vão ser atingidos, né, e ao mesmo tempo como que a academia pode contribuir a partir de estudos que possam estar relacionados ao mercado e à sociedade, né? O ecossistema, de uma maneira geral, que não tem um vínculo isso visando só a Agenda com o mercado 2030. e cidade, visando a Agenda 2030. Nós temos um desafio aí gigante, né? O Brasil é um dos principais países que milita dentro desse movimento, né? E hoje, não só a academia, mas as empresas, né, pessoas, né, da sociedade civil estão desenvolvendo ações que venham a buscar atingir os objetivos. Santa Catarina é uma referência nacional nesse tema, inclusive. Né? Hoje a gente transporta esses conhecimentos para a prática dos estudantes, né, para poder fazer com que esses estudantes eles também possam, né, pensar de forma a olhar o ecossistema de uma maneira diferente, não mais como maneira tradicional, a partir do desenvolvimento de pesquisas ou de atividades de extensão, principalmente, né? Que é como que a gente leva o conhecimento para fora da universidade. E aí você vai criando formatos disso. Cria possibilidades de relacionamento, né? Como, por exemplo, o relacionamento com o Instituto Nexera e outros parceiros que estão dentro desse cenário, para fazer com que o conhecimento ele se multiplique. Né? Ainda é um tema novo. Né? Se é um tema novo para quem está dentro das empresas do ecossistema, para a academia ainda mais, que é um movimento mais, né, que é um movimento de maior criticidade, maior necessidade de comprovações e metodologias. Mas é algo que a gente tem feito. Levar pessoas como a Karina para dentro da sala de aula? Já levamos a Karina a participar com a gente do nosso laboratório de inovação e empreendedorismo da Unisul, né, em outros movimentos, para poder trazer a realidade da sociedade, do mercado para quem está estudando. Né? Já palestrou bastante, então? Já. O DESC, o UFSC, a própria Unisul. Inclusive, um dos armários está dentro do meio acadêmico também, sim, né? Tem dentro da UDESC, do IFSC, né, que é o Instituto Federal aqui de Santa Catarina. Tem 2 dentro da UDESC. Faltam na Unisul. Na UFSC também já está... Só o fato do armário estar lá dentro já é uma já é um ponto de encontro
para praticar as novas economias, né? Porque o que acontece às vezes na academia? Fica um pouco no campo da teoria, né? Claro, através dos projetos de extensão, vão para a rua, fazem, mas quando um armário chega, aquilo ali já é a prática, né? E aí, às vezes, se ele está transbordando, o que fazer com aquilo ali? Então, ele faz a gente justamente pensar no pós-consumo, o que fazer com tudo isso, né? Ele mostra muito o nosso hábito. E hoje a academia tem um movimento, né, de lidar com temáticas transversais que são baseadas nos marcos regulatórios do MEC, né? Então, nós temos a necessidade hoje de lidar com alguns temas transversais, né? Meio ambiente, cidadania, sustentabilidade, inovação e empreendedorismo, né? Então, existem algumas temáticas que nós, como universidades, nós precisamos estar atentos e precisamos seguir algumas normativas do governo federal, né? Então, há um movimento, né? Mas esse movimento ele é um movimento que precisa cada vez mais se multiplicar, né? E fazer essa aproximação entre, né, o setor produtivo, a academia, governo e a própria sociedade civil, né? Então, assim, é a academia indo para a sociedade tem que precisar fazer um fluxo, né? Que possibilite com que esse movimento ele cada vez mais se multiplique. O esgotamento de recursos, já que a gente está falando aí, né, nessa questão sustentável no programa Santa Inovação de hoje, a agenda, pelo que a produção pesquisou aí, ela esse ano de 2019 encerrou em julho. Quer dizer que então, a partir dali até dezembro a gente já estava em débito com o planeta aí, já pegando da poupança, Karina, é isso? É isso. Todo ano ela recua um pouquinho, né? O ano passado, início de agosto, se eu não me engano, 4 de agosto. Agora julho. Né? Então, assim, claramente, se a gente não mudar os nossos hábitos, vai chegar o tempo que a gente vai usar um mês, né? Então, tipo em janeiro, e vai estourar, como já acontece em alguns países, tá? Porque isso é um dado brasileiro, né? Então, tipo Estados Unidos, eles ocupam quase 5 planetas por ano, né? Mas daí a gente equilibra com países subdesenvolvidos que eles não têm recursos, então o planeta ele só está equilibrado ainda por causa da desigualdade. Tá? Nesse sentido, assim, que tem pessoas que têm muito pouco, então não poluem nem têm acesso, né? Junto com esses grandes países que nem sei o que eles pensam, né? O que eles fazem, né? Simplesmente eles pegam, sem freio, é desenfreado e é uma loucura, é uma lavagem cerebral, assim, que quando a gente estuda esse modelo de consumo, a gente fica chocado, assim, como que ainda está acontecendo isso, né? Porque aqui em Florianópolis a gente fala em lixo zero, né? A nossa cidade é uma referência nacional, assim. Praia limpa. Praia limpa, né? Então eu ando andando pelo Brasil, todo mundo, mas Florianópolis é maravilhoso. Eu disse, gente, tem um monte de desafio como qualquer cidade, né? Mas aqui parece que a gente está mais disponível a uma mudança. Né? Eu acho que é muito pelo contato da natureza também, né? A gente não quer ver a nossa praia suja, poluída, né? A gente quer levar nossas crianças para a beira da praia. Então esse contato direto com a gente não quer ver uma tartaruga morta, um pinguim, né? Coisas que a gente não vai ver em Minas Gerais, assim, né? Então eu acho que esse contato aqui... Alguns até enxergam de uma maneira pejorativa a cidade de Florianópolis como quem é contra o avanço econômico, né? Que às vezes protege o meio ambiente e tudo mais. Mas, gente, se não for proteger... É uma questão cultural, né? É uma questão educacional também. Então, a gente pensar, né, existe uma necessidade da gente fazer um processo de reflexão na questão educacional, né, para que a gente possa ter um futuro mais adequado do que a gente tem hoje, olhando para essas questões socioambientais. É preciso fazer uma questão educacional muito forte. Se vocês lembrarem, algum tempo atrás a gente falava sobre o uso do cinto de segurança, né? Hoje, boa parte das pessoas entram no carro e colocam o cinto de segurança de maneira muito automática, né? A gente falava um tempo atrás de, saiu da peça da casa, desliga a lâmpada, né? Ou não escova o dente e não deixa a água correndo. Então, assim, são questões educacionais. As escolas hoje já adotam, né, principalmente aqui no nosso estado, adotam esses movimentos. Né? E a gente vai criando pessoas mais conscientes ao longo da sua jornada de vida, né? A partir disso, tu vai criando também processos diferentes de consumo, de empresas, de sociedade. Agora, nós vamos ter realidades onde isso pouco importa, né? Então, por quê? Porque importam outras coisas, né? Claro. Importa a questão da sobrevivência, importa a questão de trabalho, né? Então são coisas que são mais predominantes, né? Então, se eu tenho as minhas necessidades básicas atendidas, eu vou me preocupar com outras coisas que naquele momento elas são necessárias.
Como é que eu vou me preocupar com saneamento se eu não tenho Não, comida se na... preocupar com sustentabilidade já é um privilégio. Já é um baita privilégio. Entendeu? Porque a gente está num lugar que tem gente se preocupando justamente. Eu preciso comer, eu preciso ter a água limpa para o meu filho, né? Então, são várias situações. Mas eu acho assim que vale a pena ir avançando todas as frentes para que esses também consigam vir juntos, entendeu? Não é porque a gente está nesse lugar de privilégio que a gente não deva fazer. Exato. Né? Então, pelo contrário, é aí que a gente precisa fazer. É aí que a gente tem a obrigação Porque de o que fazer, acontece, né? Se a gente tem esse privilégio, se a gente é consciente, reconhece a importância disso, a gente precisa multiplicar. Justamente. Somos nós que temos essa obrigação. E precisa né? manter, porque senão a gente descuida desse processo, a tendência é declinar. Né? E aí a gente volta para aquele movimento que era um movimento que a gente não quer que retorne. Né? Então há um privilégio e uma responsabilidade. Com certeza. Né? Então, se eu tenho conhecimento, se eu tenho acesso, né, eu preciso fazer com que isso se mantenha e com que isso se multiplique para aqueles que não possuem. E é muito importante falar sobre o assunto também, né? Para que fixe bem nesse assunto, né? Professor, falando sobre startups agora, né? Até porque Florianópolis ela tem o título aí de Vale do Silício brasileiro, né? E quando a gente pensa em startup, né? Eu sei que a Karina não é muito fã do termo startup. Vamos lá. Por isso que eu perguntei para o professor, mas pode se opor aí, né, Karina? Não, tranquilo. Fica à vontade. Mas as startups a gente pensa muito assim, né? No investidor vai lá e aplica o seu recurso. Alguns empreendedores, né, que trazem uma nova ideia, um novo recurso ali e tem pressa para trazer um retorno financeiro ou um sucesso, né? E quando a gente pensa nas novas economias, aonde se encaixa o papel das startups? Vamos lá. Startup, no meu ponto de vista, é uma forma de nascer diferente um negócio. Né? Se a gente analisar o que a gente tem visto e o que tem em algumas situações até desenvolvido, você nasce a partir de um olhar para quem consome. Né? Quando a gente fala de startup, a gente fala de um processo de validação das hipóteses que aquele negócio ele poderia gerar. A startup, no conceito tradicional, ele busca criar um modelo de negócio dentro de um ambiente de alto risco, por isso que ele valida muito com o consumidor, né? Antes, inclusive, de colocar o negócio, né? E que tenha um modelo que possa ser replicável, né? E nessa replicação ele escale muito. Por isso que a boa parte das startups, né, elas nascem com uma lógica de tecnologia, né? Tecnologia da informação e comunicação, porque são, de certa forma, modelos menos complexos, né? Não são mais fáceis, mas são menos complexos de criar modelos, né, de negócios que possam ser escalados. Bom, então se ela é uma forma de nascimento diferente do modelo tradicional que a gente ia lá e abria um negócio antes de conversar com os clientes, hoje a gente conversa com esses clientes. Bom, se eu converso com eles, eu tenho que entender quais são as lógicas a partir dos seus problemas e não de ideias. Né? O que a gente faz muitas vezes quando pensa em startup é, eu tenho uma ideia. Então, quais são os problemas efetivos? Bom, a gente sabe que os problemas é uma complexidade de coisas. Então, eu posso ter problemas socioambientais, eu posso ter problema econômico, eu posso ter problema de processo, posso ter problema de acesso à água, infinitas coisas. Né? Que são para o consumidor final, para um governo, para uma empresa. Então, hoje o que a gente tem é como que eu faço para, né, criar modelos de negócio que sejam sustentáveis e na busca da sustentabilidade do crescimento, busca-se investimentos. Né? Nem todos buscam investimento. Tem alguns que querem se manter com um movimento um pouco mais orgânico, né, para fazer com que essa questão orgânica ela se torne sustentável. Alguns que pegam investimento, crescem de maneira mais exponencial, por saltos, como se diz, né? E aí muitas vezes eles não são sustentáveis ao longo do tempo. Né? É muito comum que startups nasçam, né? E em algum momento, se ela não é sustentável, se nesse crescimento não é orgânico, ela morre muito rápido. Agora nós temos que olhar, já que o nosso papo aqui é sobre novas economias, é que tudo isso nasce a partir do conhecimento. Sim. Né? E de como que o conhecimento ele se aplica. Né? Que aí a gente está chamando não mais de uma sociedade só do conhecimento, mas uma sociedade de sabedoria. Né? De como que a gente pega esse conhecimento, aplica esse conhecimento e gera benefícios de maneira coletiva. Interessante. Bacana. Se você de casa quiser participar do programa Santa Inovação, sugerindo uma pauta aqui para o próximo programa, você também pode participar enviando e-mail para esse endereço que está aqui na sua tela. A gente já está chegando ao final do programa, mas eu prometi que ia liberar um espacinho no final para as considerações finais. Então eu peço para que a Karina Zagonel, que é do Armário Coletivo, faça então suas considerações finais do programa de hoje.
Bom, queria agradecer a oportunidade por estar aqui, para a gente abrir essa pauta, falar de novas economias, de sustentabilidade, para mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, que é super aplicável, que acontece, que já está acontecendo aqui em Florianópolis, né? E que a gente continua, né? Então, isso tudo que já está acontecendo, as pessoas já estão entendendo através da prática, né? Muito mais sobre prática do que sobre teoria. E é isso, assim, eu estou muito feliz por esse momento de estar aplicando já as novas economias na cidade, né, por já estar com esse projeto há 5 anos dando certo, né? Ser referência. Sim, sem dúvida. Né? Então, é isso, assim. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço por ter comparecido ao programa. Uma próxima oportunidade com certeza retorna. Professor Geraldo Campos, da Unisul e também do Instituto Nexera, suas considerações finais, por gentileza. Bom, eu queria agradecer também pela oportunidade, né? Eu acho que esse tema ele é importante e cada dia mais vai ser mais importante a gente conversar, né? Eu acho que quem está nos assistindo em casa, né, tem a oportunidade de experimentar, já que não faz, não busca outras práticas, né, diferentes daquela que faz no seu cotidiano, né? Então, assim, nós temos a oportunidade, né? E quem está no estado de Santa Catarina tem uma oportunidade um pouquinho diferente, porque o estado tem uma característica muito diferente entre os outros estados da federação. Então, possibilita com que a gente tenha essa visão de pensar as maneiras de trabalho, de escola, de negócios, de relacionamentos de uma outra forma, uma forma mais sustentável, né? Muitas vezes a gente olha a sustentabilidade para fora e esquece da sua própria sustentabilidade, do seu cuidado com a sua saúde, dos relacionamentos com os filhos, com o tempo, então uma série de coisas. Então, é um redesenho do próprio processo de viver. Ok, muito obrigado então. Agradeço a você também que nos acompanhou aqui pela TVAL e a gente volta em breve com mais um programa Santa Inovação.